A vida moderna tem gerado muitos conflitos na alma. A vida moderna tem gerado muitas dificuldades emocionais e, na maioria das vezes, as pessoas não sabem lidar com as suas dificuldades emocionais. E é por isso que nós estamos esse mês aqui desenvolvendo uma série de mensagens sobre vencendo os conflitos da alma. E hoje nós estamos falando sobre vencendo a solidão. Mas antes de nós darmos continuidade, vamos receber as duas que se batizaram hoje, vamos ficar em pé e vamos recebê-las com palmas. Eles vão sentar aqui na frente, tá bom? Então, elas escolheram alguém para entrar com elas. Vamos aplaudi-las. Deus abençoe vocês. Podem sentar aqui na frente. Muito bem, Deus abençoe. Podem sentar. Eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia lá no Salmo 142, você acessar a sua Bíblia, e também o texto vai ser projetado aqui. Então, nós vimos aqui, esse quadro, essa ilustração que nós vimos aqui com esse teatro, é um retrato da vida moderna, em que as pessoas estão se iludindo com relacionamentos superficiais. Um dos problemas que está gerando solidão no mundo em que nós estamos vivendo é que as pessoas pensam que porque estão conectadas, estão desenvolvendo relacionamentos. Mas relacionamentos efêmeros, ao invés de solucionar o problema da solidão, eles aumentam. Então, a vida moderna, uma das características da vida moderna é que é enorme o número de pessoas que estão, por exemplo, suicidando, e a maioria dos casos provocados pela solidão. A pessoa fica depressiva por causa da solidão. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil, a terceira causa que mais mata jovens é o suicídio. Primeira causa, violência. Segunda, o trânsito. Terceira, suicídio. E a maioria que se estão tirando a própria vida é por causa da solidão, por mais incrível que pareça. Tem uma pesquisa, eu vou mencionar o nome dela daqui a pouco. Teve uma pesquisa que foi realizada com em torno de 55 mil pessoas no mundo todo. Essa pesquisa foi produzida pela BBC da região britânica ali. Essa pesquisa, feita com em torno de 55 mil pessoas, revelou um fato que surpreendeu a todos. Que os jovens, na idade de 10, crianças, jovens e adolescentes, na idade dos 10 até os 24, 25, 26 anos, se sentem mais só do que os idosos. É incrível isso, não é? Isso foi o dado que mais surpreendeu. Outros dados surpreenderam também. Essa pesquisa, muita coisa surpreendeu. Mas o que eu quero destacar dessa pesquisa aqui é isso, não é? O número de jovens que se sentem só, nessa pesquisa revelou, é maior do que o número de idosos que se sentem só, por muitos motivos. Não é? O jovem que ingressa na vida, está ingressando no mundo, está ingressando na vida adulta, muita competição, muita dureza, muita realidade. Mas o principal motivo é que essa é a geração do quarto. Um psiquiatra pernambucano chamou essa geração da geração do quarto. Aquela geração que tem uma falsa ideia de que está conectada, mas não está conectada. Os relacionamentos online, os relacionamentos nas redes sociais, são relacionamentos efêmeros.
E esses relacionamentos adoecem mais do que trazem saúde. Você já viu alguém na internet, lá no Facebook, falar dos seus fracassos? Parece que está todo mundo feliz, né? Parece que está todo mundo bem. Você já viu o pastor botar fotografia no Facebook quando a igreja dele está vazia? Eu só boto quando a igreja está cheia. Não é verdade? E aí, isso acaba gerando uma baixa autoestima. Porque a pessoa fica com autoestima complicada, porque vai dando uma baixa autoestima, e a baixa autoestima é um dos motivos que gera solidão. Então, lidar com a solidão hoje é uma questão séria. Olha bem para mim. Lidar com solidão hoje é uma coisa séria que você precisa levar muito, muito a sério na sua vida. Nós somos seres humanos gregários e nós precisamos da companhia de outra pessoa que nos ajude. Quando Adão estava lá no jardim do Éden, num cenário perfeito, não era como o cenário das nossas vidas hoje, com muitos problemas. O cenário de Adão era um cenário perfeito. Mas mesmo naquele cenário perfeito, Deus disse, não é bom. Deus, ao olhar a criação dele, ele disse que tudo estava bom. A única coisa que ele viu que não estava bom era o homem sozinho. E por quê? Num cenário de perfeição, num cenário de intimidade com Deus, ele não tinha nem pecado ainda. Mas por que não é bom? Porque nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos de gente. Precisamos de gente. Nós não podemos nos relacionar com aquele que a gente só olha assim, mas também nós podemos nos relacionar com aqueles que a gente olha assim. Então, solidão é para ser levado a sério. O Salomão disse lá em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que quem se isenta dos relacionamentos, quem não procura relacionamentos, quem não desenvolve relacionamento, é tolo, não é sábio. Então, o que ele está dizendo com isso? Que viver sozinho não é sábio. Então, a Bíblia diz que viver sozinho não é bom. A Bíblia diz que viver sozinho não é sábio. Não é impossível. Não há nenhum versículo que diz que não é impossível, mas diz que não é bom e diz que não é sábio. Então, solidão é algo que a gente precisa cuidar bem. Por quê? Porque solidão mata. Todos esses dados que eu falei com você e muitos outros dados, se você pesquisar, você vai ver, solidão mata. Não é? Quando é que a solidão começa a complicar a nossa vida? Quando a solidão dói. Todos nós experimentamos momentos de solidão. Todos nós. Mas como é que ela vira um conflito na alma? Ela vira um conflito na alma quando ela dói. Quando ela começa a infringir sofrimento. Quando ela começa a infringir sofrimento, aí ela vira um conflito na alma. E ela então precisa ser cuidada. Então nós temos que nos prevenir para não chegarmos a um ponto que essa solidão começa a doer, começa a infringir sofrimento. Não é? Começa a tirar da nossa vida a sensação de desesperança, a sensação, como a vida começa a perder o prazer. E outra coisa, dizem os especialistas, dizem os psiquiatras, que a pessoa sozinha, quando essa solidão começa a doer, e ela vai se perdendo a esperança, ela vai perdendo o prazer de viver, ela vai perdendo a alegria, dizem confirmadamente por eles dizem que nós nos tornamos vulneráveis a uma série de doenças. Solidão mata, solidão adoece.
Então nós precisamos ter cuidado com isso, não é? Nós precisamos ter muito cuidado com a solidão, tratá-la com muita seriedade, fugir dela. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é bom e a Bíblia diz que não é sábio. E todos os dados revelam isso. Todas as pesquisas revelam isso, que não é bom e não é sábio. A solidão pode virar um tremendo, um baita de um conflito na alma. No Salmo 125, que nós vamos ler agora, quero chamar você para essa leitura. Vamos ler esse Salmo, e aí depois dessa introdução, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, o Salmo. Esse Salmo, qual é o contexto? Davi está debaixo de uma pressão, está acuado, com medo, e ele se esconde numa caverna. Ele está lá sozinho, solitário nessa caverna. Esse salmo se dá nesse contexto. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conheces o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha à minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Ela é pura, santa e poderosa. Fala a cada um de nós, Senhor, que nós consigamos enxergar as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essas mensagens que nós estamos pregando aqui, e ainda vamos pregar sobre outros temas, como a culpa, a rejeição, o sofrimento e outros, nós estamos pregando à luz da palavra de Deus, porque nós cremos que a Bíblia nos dá direções, a Bíblia nos dá direcionamento diante dos conflitos da nossa alma. Todos nós temos conflitos na alma, todos nós lidamos com conflitos na alma, e a solidão é uma delas. Quando a solidão dói, quando a solidão nos inflige sofrimento. Mas o que é a solidão? Pastor, eu não sou sozinho. Eu tenho um monte de gente que se relaciona comigo. Eu tenho 3.000 seguidores no Instagram, tenho 2.500 no Facebook. Eu tenho lá na minha escola, na minha igreja, na minha rua, no meu condomínio, gente que a gente vai lá, a gente conversa. Veja bem o que eu vou te dizer. Solidão não é simplesmente a ausência de pessoas. Solidão é a ausência de relacionamentos significativos. Você pode estar rodeado de gente, mas com nenhum deles relacionamento é significativo. Relacionamento significativo é o que Deus queria que fosse o relacionamento de Eva com Adão. Quando ele disse, não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora, far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que o ajude. E lá o termo usado no Velho Testamento significa que aquela providência de Deus para ele era alguém que fosse para ele socorro, refúgio e suporte. Ou seja, um relacionamento significativo. Está rodeado de gente. Nós estamos cansados de ver na televisão, ouvir
pessoas famosas, pessoas que estão cheias de gente ao lado delas, e são pessoas tremendamente solitárias. Por quê? Tem muita gente em volta, mas não tem relacionamento significativo. A solidão é a ausência de relacionamentos significativos. Então não basta construir relacionamentos, tem que construir relacionamentos significativos. Relacionamento com pessoas que de fato nos ajudam e nós a ajudamos, nos auxiliam e nós auxiliamos. Amizades que em muitos momentos da nossa vida poderão ser para nós socorro, refúgio e suporte. Um dos motivos que leva a nossa igreja a ter pequenos grupos, um dos motivos que leva a nossa igreja a ter células, nós temos células aqui para evangelizar, nós temos células aqui para comunhão com Deus e com o outro, e temos células aqui para aprofundar relacionamento. Um dos objetivos da célula é isso, é que a pessoa estabeleça relacionamentos significativos. Uma pessoa que vem aqui na igreja só nos domingos, está aqui no meio da congregação, está aqui, e daqui termina o culto, vai embora, cumprimenta um, abraça na hora aqui do culto, esses relacionamentos não são significativos. Eu fui pastor de uma igreja que eu fiz uma pesquisa só com crentes que tinham mais de 10 anos na igreja. Olha, uma pessoa 10 anos numa igreja. Perguntei na pesquisa, com quantas pessoas nessa igreja você desenvolve relacionamentos significativos? Isso em 10, eu acho que foi até mais, já tem tanto tempo, mas não foi menos de 10 anos. Então, pessoas que estavam na igreja 10, 15, 20 anos, no máximo tinham 3 pessoas que tinham um relacionamento significativo em média. Sabe por quê? Porque naquele tempo, aquela igreja, ela só tinha cultos assim, todo mundo nos domingos na igreja, na quarta-feira culto de oração, discipulado naquela igreja que eu pastoreava era só com novos convertidos. Então as pessoas só se encontravam no grupão. O relacionamento nas classes da escola dominical não dá tempo nem de estudar a lição, quanto mais se relacionar. Então as pessoas, para se desenvolverem relacionamentos significativos, qual é a estratégia da nossa igreja? Primeiro é a célula. Você está naquele grupo pequeno, você que está aqui nessa noite é convidado de alguém, pergunta a pessoa que te convidou, você vai a uma célula? Ela disse, a maioria vai dizer sim, me leva lá. Pede essa pessoa para te levar. Aí você vai ver. Onde a gente pode abrir o coração, né? Eu estou pregando aqui, você aqui, eu não posso te dar oportunidade de me perguntar nada, porque senão a gente não acaba hoje. Mas lá na célula, eles vão fazer lá um encontro em cima disso que eu estou pregando. Aí você vai poder chegar lá, puxa, aquilo que falou sobre a solidão, eu queria entender mais, eu queria fazer essa pergunta. Aí todo mundo fala, é uma bênção. É uma bênção. Então, vou repetir, não basta ter gente ao teu lado. Você tem que ter relacionamentos significativos. Agora, outra coisa que a gente precisa explicar, antes de eu entrar no texto, qual é a diferença entre solidão e solitude? Jesus, em muitos momentos da vida, Jesus fez o quê? Jesus se afastou de todo mundo, que ele queria orar, ele queria refletir, ele queria estar sozinho. Isso não é solidão, isso é solitude. É aquele momento que nós mesmos, quantas vezes nós fazemos isso? Nós temos necessidade de sair, para descansar. Quantas vezes você fala assim, ó, vamos sair, vou sair para descansar e não quero levar ninguém. Quantas vezes você quer passar um período de oração e vai? Eu tive 2 amigos aqui em Curitiba, pastores, que saíram para um lugar, eles ficaram lá vários dias sozinhos orando. Eu depois perguntei para eles, foi uma bênção, isso é solitude. Quando você sai para uma reflexão, mas solitude não é solidão. Não é a mesma coisa. A solidão
A solidão, ela se caracteriza principalmente por um vazio existencial. Olha aqui bem para mim. Olha aqui. Falta de relacionamentos significativos geram um vazio interior. Gera um vazio existencial. Solitude não gera vazio existencial, mas solidão gera. E o que é a solidão? Falta de relacionamentos significativos com Deus e com os outros. Não basta ter relacionamento significativo com as pessoas. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos uma dimensão espiritual. Nós fomos criados para Deus, para comunhão com Deus, para viver com Deus. E enquanto o relacionamento com Deus é vazio, é um relacionamento superficial, é um relacionamento efêmero, vai surgir o vazio existencial, mesmo sendo um crente. Por quê? Porque está tendo um relacionamento superficial. O relacionamento com Deus não está sendo significativo. E aí a gente volta para esse salmo. Tem alguém aqui experimentando solidão? Tem. Ele diz, olha, eu estou aqui nessa caverna, e ele no capítulo 4 diz, não tem ninguém do meu lado, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que eu possa falar. Mas o salmo termina com ele dando graças a Deus antecipadamente, de antemão, porque ele sabia que ele ia sair dali e Deus ia colocar gente na vida dele. Ele falou, vou estar rodeado dos justos. Então, baseado nesse texto, vamos pensar algumas coisas mais objetivas sobre a solidão. Primeiro, você tem que detectar a causa da solidão. Por que você está se sentindo só? Por que há um vazio existencial que você não sabe explicar? Por que você se sente só? O salmista, o Davi, eu não sei, a gente não pode categoricamente afirmar se esse inimigo é Saul, mas tudo leva a crer que sim. Ele está acuado. Ele está ameaçado, ele está perseguido, ele está pressionado, ele está amedrontado. E foi isso que empurrou a uma caverna. Os nossos sentimentos, por causa das circunstâncias da vida, também nos empurram para as nossas cavernas da vida, se não soubermos lidar com essas circunstâncias. E às vezes, não porque não sabemos, é uma situação que está fora do nosso controle, que acaba nos levando para a caverna, como no caso de Davi. Uma pessoa, por exemplo, que o marido abandonou, e ela se sente só. E se ela acaba, nem que seja por algum momento, me parando no fundo de uma caverna, sentindo sozinha, de algo que naquele momento não estava no controle dela. A perda de um marido por viuvez, a perda de uma esposa, fica viúvo. Uma perda qualquer na vida, nem sempre essa entrada, nem sempre estar na caverna da solidão da vida é algo que está no nosso controle. Mas na maioria das vezes é. Mas qualquer que seja o motivo que chegamos na caverna, é possível sair. Não é? Então, ele estava nessa situação. Então, qual é a causa da solidão que você tem? Por que está vivendo isso? Então, a causa pode ser muitas. Pode ser de caráter social. De fato, você está sentindo dificuldade de relacionamentos sociais, fazer amigos. Você, às vezes, está tão pegado às tecnologias, está tão apegado às redes sociais, que você está com dificuldade de ter relacionamento olhando nos olhos das pessoas, se relacionando com as pessoas. Quer ver uma coisa muito triste no momento que nós estamos vivendo? É a questão das pessoas não ligam mais umas para as outras. Eu quero falar com o pastor, manda mensagem, eu estou lá dando trela para mensagem o dia inteiro? Eu não. Se quer falar comigo, é urgente, precisa mesmo falar, pode tratar de me ligar.
Porque se esperar só mensagem no WhatsApp, não, eu não tenho obrigação nenhuma de te atender. Quer falar comigo? Liga para mim, ué. Deixa eu ouvir tua voz. Deixa você ouvir a minha. Quando a gente ouve a voz das pessoas, a emoção na voz, a vida na voz. Às vezes a pessoa mal conversou, não precisa nem falar. Você está triste, né, fulano? Como é que o senhor sabe? Pela tua voz. Nós estamos num momento, então, às vezes a causa é social. Às vezes a causa da nossa solidão é psicológica. Prestando atenção? Aí embaixo na galeria estão me ouvindo? É psicológica. Por exemplo, a baixa autoestima. Uma pessoa que tem autoestima baixa, ela acaba não desenvolvendo relacionamentos significativos. Por quê? Porque ela suga demais das pessoas. E as pessoas acabam se afastando. O negativismo, às vezes a pessoa é muito negativa. A questão do derrotismo, a hostilidade. Ninguém gosta de se relacionar com gente hostil. Tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Tem as causas situacionais. Situacionais. Tem a palavra que a gente enrola tudo para falar, fala a verdade. É só eu ou você também tem algumas palavras que você tem dificuldade de falar? Se tem, faz... Todo mundo tem, né? Essa palavra aqui, hoje de manhã também, hoje aqui não saiu bem. Situacionais, o que é? A perda, uma viuvez. Sabe uma coisa situacional que gera solidão? O camarada começa a ganhar muito dinheiro. Quando ele não tinha dinheiro, estava rodeado de gente por amizade mesmo, gente que queria. Aí ele começa a ganhar dinheiro, as amizades se aproximam, mas não são tanta amizade assim. Gera solidão, fama. Quantos artistas famosos eu já ouvi dizer, como eu gostaria de chegar lá na praia de Copacabana, botar minha cadeirinha, sentar, curtir ali, mas não posso fazer isso. Existe uma outra causa, que é necessidades não supridas para o nosso desenvolvimento. Todo ser humano, presta atenção aqui, para se desenvolver, ele precisa de afetividade, ele precisa suprir a sua necessidade do pertencer, ele precisa saber que ele pertence a algum grupo, ele pertence a alguém, e a aceitação que está junto com essa questão do pertencer. O que a pessoa que se sente aceita, ela percebe? Ela percebe que agora ela pertence, porque ela foi aceita. Agora, quando essas necessidades básicas não são satisfeitas, gera solidão. Vou dar um exemplo. Uma família que não é afetiva. Numa família em que as pessoas não são afetivas. Eu fui criado numa família que não era afetiva, a não ser a sua. Mas quando você não é criado numa família afetiva, qual o risco que você corre? Você é jovem, é adolescente nessa família. O risco que corre é, de repente, a menina, filha dessa família, adolescente, jovem, conhece um rapaz muito afetivo. Conhece um rapaz carinhoso, romântico. Aí ela pensa que aquele é o homem da vida dela. Que ama, mas na verdade não ama e nem é ele o homem da vida dela. Supriu uma carência que ela tinha. Ela tinha um vazio existencial. Ela se sentia só mesmo dentro da família. E o rapaz veio e preencheu isso. Mas acontece com os meninos também. Veio uma menina muito amorosa, romântica. Então, olha bem, essas coisas são muito mais sérias do que a gente pode imaginar. Ao longo do meu período de pastor, eu vi alguns casamentos que estavam as pessoas se unindo por carência afetiva. Porque eram sós. Tinha uma solidão, mas que não era solidão boa. Era uma solidão que doía.
E aí era a carência afetiva. Então, às vezes, uma das causas da solidão são necessidades de desenvolvimento da pessoa humana que não foram supridas. Agora, a causa que mais gera solidão é de origem espiritual. O homem foi criado para Deus, para um relacionamento significativo com Deus. Quando o homem não tem um relacionamento significativo com Deus, ele não consegue encontrar o sentido da vida, o propósito da vida. E aí o que acontece? Esse que é o grande problema. A pior solidão é a espiritual. Porque as pessoas elas tentarão de todo jeito suprir essa solidão espiritual. E aí o que elas farão? Elas vão procurar nas drogas. Tem muita gente que está na droga por isso. Um vazio existencial, uma solidão existencial. Em vez de buscar Deus, buscou droga. Um vazio, algumas pessoas vão tentar encontrar solução para esse vazio existencial por estar longe de Deus, ou às vezes até está perto. Está buscando estar perto, mas não tem um relacionamento significativo com Deus, vão apostar na carreira. Aí investe tudo na carreira, porque ela acha que a carreira vai preencher esse vazio existencial. Aí vai se empenhar na carreira, vai se empenhar em ganhar dinheiro, outros vão se empenhar em adquirir conhecimentos, outros vão se empenhar através do álcool. E acabam mais solitários ainda. Olha aqui, qual é o grande perigo das pessoas que estão sofrendo de solidão espiritual? O grande perigo é que tudo que elas procurarem que não for em Deus, vai aumentar mais ainda a sua solidão existencial. Então, Davi sabia muito bem a causa dele. Ele sabia por que ele estava lá. O texto diz que ele começa a dizer para Deus, ele fala para o Senhor, nesses versículos iniciais, nesse salmo, ele vai abrir o coração para Deus, vai falar com Deus, porque ele sabe o motivo, ele tem consciência do motivo, e ele sabe que só a primeira coisa que ele precisa para sair dessa situação é Deus, é se abrir para Deus, é abrir o coração para Deus, é abrir o coração com Deus. E ele então, ele começa a abrir o seu coração com o Senhor. Ele começa a falar com Deus, ele ora a Deus, ele grita para Deus. Nesse texto, várias frases de Davi são frases de oração, clamando a Deus, buscando a Deus, porque ele confiava em Deus, porque ele tinha um relacionamento significativo com Deus. Quais são os efeitos da solidão? Eu tenho que saber a causa, mas eu também tenho que ter noção dos efeitos. Essa do caso de Davi, ele ficou o quê? Emocionalmente abatido, ele se sentiu esquecido, ele se sentiu desprotegido, ele se sentiu abandonado, mas os efeitos da solidão na vida de Davi, que era um homem de Deus, na vida de um homem que tinha relacionamento com Deus, foi só isso. Só isso, porque não é você, né, pastor? O Davi falaria para mim, né? Só isso porque não foi você que foi enfiado lá numa caverna, ameaçado, acuado, perseguido, cheio de tensão na vida. Não foi você. Porque cada um de nós aqui sabe onde nossa alma dói mais. Mas a solidão, ela tem os seus efeitos. E a gente tem que entender isso.
Quais são os efeitos que isso está causando na minha vida? E trabalhar para sair dessa situação. Tem um texto na Bíblia, muito conhecido, esse texto fala exatamente sobre relacionamento, sobre não estar só. Esse texto está lá em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, olha o que ele diz. Não vou ler o texto todo, mas só falar para vocês. Ele diz assim: ai daquele que estiver só, porque se cair, não tem quem o levante. Esse texto diz assim: quem não está só, tem melhor paga do seu trabalho. Ele diz também o seguinte: quem está só, não tem quem o aqueça quando o inverno chegar. E olha aqui, olha bem para mim, não importa a sua idade, o inverno, mais cedo ou mais tarde, chega na nossa alma. Todos nós experimentamos nossos invernos na alma, e às vezes, quando esse inverno chega na nossa alma, aqui dentro está mais frio do que aqui fora. E não tem quem aqueça. Não tem relacionamento significativo com Deus. Não tem relacionamento significativo com os outros. Quem vai aquecer? Ah, mas eu tenho meu namorado. Depende. Você pode ter um namorado e não ter um relacionamento significativo com ele. Então, do ponto de vista negativo, aplicando esse texto de Eclesiastes do ponto de vista negativo, sabe o que ele está dizendo para a gente? Quem opta pela solidão, opta por ter uma vida empobrecida. Você quer empobrecer a sua vida? Quer? Viva só! Porque ele diz que quem tem companhia tem melhor paga. Se tem melhor paga, vai ficar mais rico. Ele diz também que quem opta pela solidão terá menos êxito nas lutas, porque quando cai, não tem quem o levante, vai ter muito mais problemas nas lutas da vida. Quem opta pela solidão não vai ter quem o aqueça nos invernos da vida. Ele diz também que quem opta pela solidão é como uma corda de só uma unidade. E sabe o que acontece? Quando a corda é fraca, qualquer tensão que você coloca nessa corda, ela arrebenta. Mas ele diz que quando você tem outros e tem Deus, a tua vida fica como aquela corda forte, firme, que não é qualquer tensão na vida que vai arrebentar. Ou seja, quem opta pela solidão, opta por ser vencido pelas tensões da vida. E aí, pastor? Agora, como é que eu faço para vencer a solidão? Então, nesse texto que nós lemos, nesse texto que Davi, ele começa a nos ensinar alguma coisa. Não é? E a coisa muito importante nesse texto, que Davi, do Salmo 142, é que Davi trouxe Deus para a sua vida, mais ainda. A primeira coisa que ele fez foi trazer Deus para a vida. Trazer Deus para a vida para ter um relacionamento significativo com Deus. Trazer Deus para a vida para aprofundar o relacionamento com Ele. Trazer Deus para a vida para fazer Deus, de fato, seu companheiro. Para fazer Deus, de fato, seu parceiro. Então, nós precisamos trazer Deus para a vida. Ele trouxe Deus para a vida. Tem uma coisa muito interessante que eu quero dizer para você, é que ele então começa dizendo assim: em alta voz eu clamo ao Senhor. Depois ele disse assim: suplico misericórdia, Senhor. Depois ele diz assim: diante dele derramo meu lamento. Diante dele apresento minha angústia.
Diante dele eu digo: Senhor, olha para mim, olha para a minha direita, não tem ninguém. Ele diz: Senhor, dá atenção ao meu clamor, versículo 6. Versículo 7, liberta-me da prisão. É um papo com Deus, é uma conversa com Deus. Davi trouxe Deus para a vida dele. E quando nós trazemos Deus para a nossa vida, Ele não nos abandona nunca. O próprio Davi, no Salmo 27, vai dizer: ainda que sua mãe te abandone, Deus não vai te abandonar. Então, mas Davi, ele não era um mero cumpridor de tarefa religiosa, ele era um adorador. Vou dizer, meu irmão, cumprir tarefa religiosa não é trazer Deus para a sua vida. Tem muita gente trabalhando para caramba para Deus. Faz um monte de coisa para Deus, tem um monte de cargo na igreja, faz um monte de coisa, mas ainda não trouxe Deus para a vida. Trouxe para a vida tarefas religiosas. E Ana, no Velho Testamento, aquela mulher que passou anos e anos e anos e anos indo ao templo todo ano. Ela vinha de longe, ia no templo, e anos após anos entrava lá cheia de amargura e saía cheia de amargura. Até o dia que ela resolveu deixar de cumprir tarefa religiosa para adorar a Deus, para abrir o coração para o Senhor. E ela foi abençoada. Tarefa religiosa não soluciona a solidão, ao contrário, aumenta. Davi nunca perdeu a esperança em Deus, ele trouxe Deus para ele. Ele abriu o coração para Deus. Você precisa fazer isso na tua vida. Você precisa trazer Deus para a sua vida, para vencer os conflitos da alma, não só a solidão, mas todos os demais. Trazer Deus para a sua vida. Porque Deus já chegou, Deus já veio, Deus já está te buscando. O ápice da busca de Deus por nós foi quando Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós. A morte de Cristo na cruz era Deus vindo à terra à procura do ser humano a quem tanto ama. Deus já fez de tudo para entrar na sua vida, só falta você agora trazê-lo, porque Ele não vai arrombar a porta. Você precisa trazer Deus para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, queria que você prestasse muita atenção. Quando temos uma relação de parceiro com Deus, olha o que acontece. Diante das tribulações da vida, acontece duas coisas, se Deus é parceiro. Ou Ele intervém, ou Ele nos fortalece. Amém? Ou Ele intervém, ou Ele nos fortalece. Mas isso é para quem é parceiro. Isso é para quem vive um relacionamento significativo com Ele. Agora, olha que coisa que eu queria que você não esquecesse nunca. Uma frase escrita pelo pastor Marcelo Aguiar no livro Cura pela Palavra. Ele diz assim: nenhuma solidão resiste a um companheirismo sincero e desinteressado com Deus. Nenhuma solidão resiste a um relacionamento significativo com Deus. Nenhuma solidão resiste quando nós temos um relacionamento de amor com Deus. Esse é o primeiro passo, traga Deus para a sua vida. Sabe qual é o segundo passo? Traga você para a sua vida. Você precisa trazer você para a sua vida. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Deus está dizendo para Davi assim: Senhor, o meu problema é os outros lá. Eu estou só por causa daquele meu amigo que não me socorreu. Eu estou só por causa... Não, Senhor, tu conheces minha vereda, tu sabes quem eu sou. Tu sabes que sentimentos estão aqui dentro de mim e tu sabes que eu estou aqui nessa caverna porque eu não estou sabendo lidar direito com esses sentimentos. Sabe o que leva muita gente à solidão? É não saber lidar consigo mesmo. É a pessoa achar que o remédio para você sempre está no outro. O remédio para você não está no outro. O remédio para você está em Deus e em você mesmo. Não está no outro.
Muitas pessoas que passam a vida sozinho porque estão sempre querendo que o outro seja remédio para ela. Não é. E aí as pessoas, quando são assim, eles sugam dos relacionamentos. Eles manipulam relacionamentos. E aí nenhum relacionamento acaba dando certo. Porque você sempre acha que o seu remédio está nos outros. Não. Os relacionamentos não são nossos remédios. Os relacionamentos são relacionamentos que nos ajudam a restabelecer, nos ajudam a obter saúde, nos ajudam até a tomar o remédio que você já descobriu qual é. Mas elas não são um remédio para você. Sempre são os outros. Reconhecer a nossa humanidade faz parte disso. Reconhecer as nossas fraquezas. Davi disse para Deus o seguinte: Senhor, o problema aqui, sabe qual é? Não é ninguém que está lá fora. O problema aqui é que esse inimigo é muito mais forte que eu. Eu sou fraco, eu sou mais fraco que ele. Esse é o meu problema. E por que ele está gritando tanto? Porque ele sabe que em Deus ele pode se fortalecer. Mas ele sabe que é ele que é mais fraco que o inimigo. E por isso ele pede socorro a Deus. Ele reconhece suas limitações. Em primeiro lugar, a superação da nossa solidão está em Deus. Um relacionamento significativo com Deus. Segundo lugar, a superação da nossa solidão está dentro de nós. A superação dos nossos conflitos da alma está dentro de nós. Então, em primeiro lugar, qual é a solução para as nossas solidões? É saber o que é solidão. É saber o perigo que ela representa. É saber quais são as suas causas. É saber quais são os seus efeitos. É saber que você tem que ter Deus na sua vida. Você tem que chamar Deus para a sua vida. Trazer Deus para a sua vida. Então, a solução está em três trazeres. Trazer Deus para a sua vida, trazer você para a sua vida, e a terceira é trazer gente para a sua vida. No versículo 7, Davi vai dizer assim: Senhor, eu te agradeço. Olha o final do versículo 7. Eu renderei graças ao teu nome, então os justos se reunirão à minha volta por causa da bondade do Senhor. É esse Davi que está naquela situação, mas ele sabe que depois de voltar-se para Deus, voltar-se para si mesmo, vai ter gente na vida dele. E sabe o que ele diz? Senhor, ter gente na minha vida é bondade do Senhor. Ter gente na minha vida é graça do Senhor. Ter gente na minha vida é muito bom, Senhor. Eu vou estar rodeado. Aqui a ideia desse rodeado é confraternização. Eu vou me confraternizar com eles. Esse salmo, presta bem atenção, começa com Davi só. E o resultado de tudo isso, ele ali lutando com Deus, abrindo seu coração, é que ele reconhece que o resultado vai ser rodeado de justos. O resultado será rodeado. Ele já sabe o que vai acontecer e agradece. Nós precisamos de Deus, mas precisamos de gente. Nada substitui o poder dos relacionamentos. Nada. Relacionamento significativo com Deus. E relacionamento significativo com as pessoas. E relacionamento significativo comigo mesmo. Então, primeiro, 3 trazeres. Traga Deus para a sua vida. Pastor, como é que eu trago Deus para a minha vida hoje? Eu trago Deus em primeiro lugar para a minha vida hoje, quando eu reconheço que preciso dEle. Quando eu reconheço que os meus pecados me separam de Deus. Quando eu me arrependo dos meus pecados e aceito o projeto de Deus para o resgate do homem. Qual é o projeto de Deus para trazer o homem para perto dele? Boas obras? Uma religião?
muita cultura, muita caridade. O projeto de Deus é arrependido dos pecados pela fé. Crer que Jesus morreu na cruz por nós. Crer que Ele derramou o seu sangue em nosso favor. Crer que ali Cristo quitou nossa dívida com Deus. Pela fé, o receber, se entregar a Ele como Senhor e Salvador. Fé é uma entrega. Fé é uma confiança que se entrega. É confiar em Jesus como meu Senhor e Salvador e entregar minha vida para Ele. Aí eu estou chamando Deus para a minha vida. Eu começo um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus sempre começa quando eu trago Jesus para a minha vida como meu Senhor e Salvador. Se você não fez isso ainda, você precisa fazer. Então eu quero dizer para você o seguinte: há duas seguranças básicas na vida de uma pessoa. A primeira segurança básica na vida de uma pessoa é saber que Deus se importa com ela, que Deus a ama e que a nossa vida só está segura nas mãos de Deus. Isso é indispensável, mas não é suficiente. A segunda segurança na vida de uma pessoa é saber que tem pessoas significativas na sua vida, que você se relaciona com elas. Eu queria dizer para você que há muitos conflitos na alma. Davi venceu esse quando você lê a história dele. Ele saiu daquela caverna, ele se tornou um vencedor diante daquele inimigo, ele realmente ficou rodeado dos justos, ele se tornou o rei. Mas ele venceu o primeiro lugar, porque ele trouxe Deus para a vida dele. Ele era um homem de fé em Deus, ele é um homem que se relacionava com Deus. Em segundo lugar, ele trouxe ele mesmo para a vida dele. Ele reclama que estava sozinho, ele reclama que não tinha gente, mas não acusa ninguém. Ele só reclama. Porque Davi não fazia do outro remédio para ele. Traz Deus para a sua vida, traz você mesmo para si. Admite suas impossibilidades. Grita como Davi, busca um relacionamento com Deus, que Deus vai proporcionar bênção na sua vida. E terceiro lugar, traz gente para a sua vida. Traz gente. Traz gente. Começa a chamar pessoas para fazer coisas juntos. Começa a trazer gente para a sua vida. Esse é o plano de Deus. Mas nessa noite, quem sabe você precisa dar o primeiro passo. Pastor, eu tenho muitos conflitos na alma, eu tenho alguns conflitos, eu tenho só um conflito, não importa, mas eu preciso trazer Deus para a minha vida. E eu quero nessa noite dar esse primeiro passo. Eu quero trazer Deus para a minha vida. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por mim. Então, para trazer Deus, para você chegar a Deus, você precisa de Jesus, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E como é que eu começo a me chegar para Deus? Não é quando eu entro numa igreja, é quando eu reconheço que preciso de Jesus e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Você precisa dar o primeiro passo nessa noite. Traga Deus para a sua vida, trazendo Jesus para a sua vida. Faça isso. Dê esse primeiro passo. Sabe o que vai acontecer quando você der esse primeiro passo? Deus vai te ajudar a dar os outros passos. Então, nessa noite, eu queria, não saia daqui sem dar esse primeiro passo. São muitos conflitos da alma, mas eles se tornam mais leves e eles se tornam muito mais fáceis de serem vencidos
quando trazemos Deus para a nossa vida. Esse salmo é um salmo de quem tem Deus na vida e no momento da aflição trouxe Deus para mais perto ainda. Nessa noite você não quer tomar essa decisão? Eu preciso trazer Deus para a minha vida através de Jesus. Eu estou tentando trazer Deus para a minha vida através de obras. Eu estou tentando trazer Deus para a minha vida através de dinheiro. Eu estou tentando trazer Deus para a minha vida através de cultura. Eu estou tentando trazer Deus para a minha vida através de religião. Mas eu hoje reconheço que para trazer Deus para a minha vida tem que ser por meio de Jesus, porque Ele é o caminho. A Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, se nessa noite, você que está aqui, e não deixe ninguém tirar a tua atenção agora, você está aqui, e você reconhece, eu preciso trazer Deus para a minha vida. E eu quero trazer Deus para a minha vida através de Jesus. E eu quero me entregar a Jesus, eu quero começar um relacionamento com Jesus. Eu preciso e eu quero trazer Deus para a minha vida, para vencer os conflitos da vida. E vencer o maior de todos os conflitos do ser humano. O maior conflito do ser humano é a morte. Mas quando a gente tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a morte não é um salto no escuro. A morte é uma mudança tão somente de vida para uma eternidade com Ele. Você nessa noite quer trazer Deus para a sua vida? Eu não preciso dar espaço na minha vida. Eu poderia hoje aqui, várias pessoas aqui, dar o testemunho de como era a sua vida antes de trazer Deus para a vida e como é hoje. Que coisa nova. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nessa noite você não quer trazer Deus para a sua vida, reconhecer isso, eu preciso trazer Deus para a minha vida. E se você quer fazer isso, eu queria convidar você para fazer uma oração. E para te ajudar, eu vou fazer essa oração e você repete aí no seu lugar. Mas essa oração você tem que transformar na sua. Eu só quero ajudar. Você tem que fazer na sua, voltar-se para si mesmo e você também tomar essa decisão por você. E não ter medo nem vergonha de dizer, eu nessa noite resolvi trazer Deus para a minha vida. Se você quer fazer isso, então eu vou orar. Você repete comigo essa oração aí no seu lugar. Em voz baixinha, ou em pensamento. Diga assim, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu reconheço que o Senhor é o único caminho para me levar a Deus. Senhor, eu quero me voltar para o Senhor nesta noite. Eu quero trazer o Senhor para a minha vida. Então eu te convido agora, Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, Jesus, e me dê a tua salvação. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou para me dar uma vida eterna contigo. E eu te recebo nesta noite como meu Senhor e meu Salvador. Amém.